Estamos aqui para conversar mais uma vez sobre a lei do distrato. Incrível. E aí segue o baile. E as coisas vão sendo decididas e a gente vai trocando o pneu com o carro em andamento, não é verdade? Então tá lá. Hoje vamos conversar sobre um acórdão que foi recentemente divulgado a respeito do entendimento do STJ em relação à lei do distrato e que trouxe algumas nuances de novidade que é importante para a gente avaliar. Alguns pontos da lei não foram aplicados, outros pontos da lei foram reinterpretados. Então, como de costume no nosso país, temos que analisar as normas à luz daquilo que a jurisprudência está aplicando, porque hoje em dia, com a lógica da unificação dos precedentes, na uniformização dos entendimentos a partir dos precedentes vinculantes, acaba que os entendimentos precedentes do STJ, do STF principalmente, eles acabam tendo uma eficácia de norma. A única diferença é que elas podem ser revisitadas a qualquer momento. Neste caso de hoje, que é o nosso encontro 196, faltam só 4 para o 200, nós vamos tratar, então, de uma decisão que entendeu que o CDC é mais especial do que a lei do distrato. Então, que o CDC prevalece sobre a lei do distrato. Eu gostaria de iniciar, minha ideia hoje é fazer o seguinte, colegas. Eu vou iniciar falando do que está previsto na lei, tá? Aí eu vou falar o caso que foi julgado, vou explicar o caso que foi julgado, o caso concreto, e depois vou apresentar os principais argumentos, fundamentos jurídicos que foram utilizados para essa decisão judicial, tá? E o que eu posso dizer para vocês, o que surpreende é que aqui foi aplicado o artigo 53 do CDC, que trata da abusividade, o entendimento de que seria abusivo que normas punitivas, aliás, cláusulas punitivas de resolução contratual, então cláusulas que punem o descumprimento de um contrato para um consumidor, pudessem levar o consumidor a perder a totalidade do seu pagamento. Então isso está lá no artigo 53 do CDC. Nós temos uma aula aqui dentro das nossas 196, em que nós analisamos um acórdão do STJ, que naquela oportunidade entendeu que a lei da alienação fiduciária era mais especial do que a do CDC e afastou, então, a aplicação. Então, para a alienação fiduciária, estaria aplicada, seria prevalente sobre essa previsão do CDC. Então, no caso da alienação fiduciária, poderia o adquirente, o consumidor, perder todo o valor para, no caso de leilão, para o credor fiduciário. Pequena observação crítica, tá, colegas, que eu faço. Então, em tese, aquela decisão, se eu fosse, assim, apostar, eu apostaria no afastamento do artigo 53 e a aplicação da lei federal. E aqui foi o contrário. Por que eu apostaria? Porque eu já tinha visto ser relativizado e posto de lado o artigo 53 do CDC para alienação fiduciária, então eu apostaria neste caminho. Mas o caminho aqui eleito foi o oposto. O que eu posso dizer para vocês, assim, de uma opinião crítica, tá? Não é algo, assim, puramente, assim, jurídico ou opinião de jurista. Uma opinião crítica. É mais... a gente percebe que os tribunais, eles são mais rigorosos na aplicação da lei, ou seja, aplicam a lei com mais rigor quando essa lei protege o Estado. E os tribunais são menos rigorosos na aplicação da lei quando esta lei protege, por exemplo, uma empresa, um empreendedor. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vê é mais comum na jurisprudência, ser relativizada a legislação quando está do outro lado uma empresa ou um determinado empreendedor frente a um potencial vulnerável que seria o consumidor. Nem sempre o consumidor é tão vulnerável assim, mas digamos que ele não é especialista na área do empreendedor, do fornecedor de serviço ou de produto. E
Na alienação fiduciária, o que acontece? Eu vou dizer assim, tá, mas na alienação fiduciária, Rafael, os maiores atores que mais a utilizam, que mais se valem daquela legislação, são os privados e não o Estado, né? Sim, se nós tivermos uma visão, no meu modo de ver, assim, mais obtusa, mais restritiva, mais limitada, né, sobre o que é o empreendedorismo e o que é a força do Estado, né? Eu ampliaria a noção de Estado para nichos extremamente regulados. Então, por exemplo, tá? Indústria alimentícia é um nicho extremamente regulado, né? Tanto que nós temos poucos atores, poucas indústrias alimentícias, certo? Justamente por conta, né, de o excesso de regulação. Então, eu considero eles conectados, né, quase que agentes do Estado, tá? Bancos, principalmente bancos, né, eles são um braço do Estado. Tente você, por exemplo, amanhã, se você quisesse, né, não recomendo, né, que se gaste tanto, mas se você tentar, por exemplo, pagar uma fatura de cartão de crédito no banco com moeda, com dinheiro, acima de 10 mil reais, então imaginemos que a pessoa tem uma fatura de 11 mil reais, e aí ela recebeu do seu cliente 11 mil reais em moeda, tá tudo certo. Se ela for no banco, né, para fazer o pagamento daquela fatura, o banco vai dizer assim, ó, não aceito o dinheiro. Por quê? Normas do Banco Central. Você tem que depositar na conta para o Banco Central enxergar que aquele dinheiro entrou na conta, e daí depois, sim, né, se pagaria a fatura. Isso se chama controle. Então, no meu modo de ver, já fechando esse parênteses, né, bancos não são empreendedores raiz. Bancos são empreendedores Nutella. Né? Por quê? Porque tem um excesso de regulação, então só os poucos escolhidos conseguem acessar esse tipo de empreendimento. Diferente de empreendedor raiz, que vai para a rua fazer venda de ambulante, esse é o mais raiz de todos, né? Vai vender água na sinaleira, vai fazer o que for, né? Diferente do sujeito que coloca, né, uma determinada empresa para prestar serviços, né? Pode ser de odontologia, se for para as áreas, né, de profissões reguladas, engenharia, advocacia, ou seja, outro tipo de negócio comercial comum, tá? Então, esses são mais raiz, né? Então, dito isto, colegas, feita essa, que já ficou longa a introdução, né, de uma visão crítica do que é o empreendedor raiz, do que é o empreendedor Nutella, e pensando, então, que sempre que tiver interesses do Estado, se percebe um rigor maior na aplicação da lei, né, pensando sobre isso, é uma opinião crítica apenas, né, lá em consideração se vocês quiserem. Vamos agora avaliar o que aconteceu aqui, que o 53, o artigo 53 do CDC, que é um artigo muito bom para a defesa dos consumidores, voltou à tona para vencer o debate, né, para vencer o debate, no caso aqui, do distrato, né, ou para falar melhor tecnicamente, da resolução contratual. Então, vamos lá. Olha o que eu separei aqui para vocês, tá? Nós temos a lei do distrato, e isso também é uma coisa importante para a gente reforçar, né, o nosso conhecimento. Nós temos uma lei do distrato que produziu alterações em duas leis. Então, é uma mesma lei, a lei do distrato, que trata do desfazimento dos negócios, né, de aquisição imobiliária, só que ela influenciou duas leis, ela criou artigos, né, que foram adicionados a duas leis diferentes. Uma é a lei do loteamento, que é a 6.766, de 79, e a outra é a lei da incorporação. Loteamento, terreno. Incorporação, prédio, construções, né, edificações. Então, nós temos essas duas leis, as duas foram informadas de forma diferente. Vou dar aqui os pontos principais de diferença entre elas, para depois contar o que aconteceu no caso julgado pelo STJ e preferiu aplicar o CDC sobre a lei do distrato. Então, prevalência do CDC sobre a lei do distrato. Perdão, vamos lá. Em termos de regulação, a de loteamento é o artigo 32A. Na lei do distrato, é o artigo 67A. Eles são os equivalentes, tá? Então, loteamento, 32A, né? A incorporação, 67A.
percentual de retenção. Consumidor, o adquirente, tá, do imóvel, o comprador do imóvel, não conseguiu pagar. Ele vai ter o contrato dele desfeito, né, por distrato, por resolução, por notificação, não importa. Vai ter o contrato dele desfeito. O vendedor, que é a loteadora ou a incorporadora, vai ter que devolver o valor que o recebeu do consumidor, mas ele tem direito de reter valores. Reter. Para o loteamento, a previsão de cláusula penal é de 10% do valor do negócio. A lei da incorporação, o percentual é 25% para contratos comuns e até 50% de retenção se tiver regime de patrimônio de afetação sobre o valor que o consumidor pagou. Prazo de devolução do loteamento, 12 parcelas mensais, com prazo de carência, conforme o estágio da obra. Patrimônio de afetação, né? 30 dias depois do habite, sem patrimônio de afetação, 180 dias do distrato. Tá? Bacana. Taxa de fruição. Foi entregue o bem, foi entregue o lote. Pelo período que a pessoa ficou com o lote no incorporador, ela vai ter que pagar uma taxa de fruição de 0,75% ao mês. Já na incorporação é 0,5% ao mês. Bacana? Então tá, desfez o negócio, estava usando o imóvel, né? Tem que pagar, além dessas retenções, pagar como se fosse um aluguel pelo uso. Dito isso, colegas, o caso que foi julgado no STJ é de lote, terreno, sem edificação. Tá? Então, primeira observação. Para que vocês já possam anotar aí, o recurso especial que nós estamos estudando é o 2.106.548, tá? De São Paulo. Então, 2.106.548 de São Paulo. Pois bem, colegas, dito isto, este recurso especial, loteamento, uma pessoa que comprou um lote e desistiu do negócio. Neste julgado, o STJ não aplicou a lei para fruição, afastou a fruição, não aplicou a lei para os 10% sobre o contrato. Então, ele criou neste julgado, não foi unânime, diga-se de passagem, tá? Mas ele criou neste julgado um entendimento que afastou a aplicação da novíssima lei do distrato, novíssima 2018. Para nós é nova, né? Em termos jurídicos. Então, pessoal, olha que importante isso. E também ele não aplicou o prazo de devolução, afastou o prazo para devolução. 3 afastamentos de previsões legais. Olha que caso importante da gente estudar. Falando assim, é um pouco esquisito, né? O STJ, que é a última palavra sobre a lei federal, deixe de aplicar a lei federal, não é? Criando o seu próprio entendimento e esse entendimento sobre o entendimento do legislador. Pois bem, tudo fica mais claro se eu contar para vocês o caso concreto. E aí depois eu separei para vocês deste pequeno acórdão de 47 páginas, né, alguns argumentos, né, sobre esses 4 tópicos aí que foram decididos no acórdão para facilitar o entendimento de todos e a gente compreender o que aconteceu. Pois bem, neste caso, tá, não vou dar o nome completo para não expor as pessoas, né, mas vamos chamar assim de João. O João, comprador, né, fechou um negócio da compra de um lote de R$900 mil. Então, um lote bem caro, né, valor substancial. Mas ele não pôs 900. Algumas parcelas. Ele fez uma aquisição parcelada deste lote de R$900 mil. Em determinado momento, ele disse que não estava conseguindo mais pagar as parcelas. Estava acima do orçamento dele. Tá? Então, ele não conseguiria mais pagar as parcelas. E aí, pediu o seu dinheiro de volta e ofereceu a devolução do lote. Esta é a situação. Né? A loteadora, né, disse o seguinte: mas eu vou aplicar a lei do distrato. João não gostou e disse: não aceito, eu quero receber 90% do que eu paguei de volta. Esse é o pedido dele. Tá? E a incorporadora, o que ela queria fazer? Ela queria aplicar a legislação, né, do distrato para loteamento, no sentido de que a cláusula penal prevista de 10% seria sobre o valor do contrato. Aqui é um evitar, pessoal, ponto-chave. Enquanto
a lei do distrato lá na incorporação fala em 25% a 50% do valor pago pelo adquirente, aqui no loteamento ela fala do 10% sobre o valor do negócio. Se o negócio aqui é 900 mil, eu tenho uma cláusula penal de retenção de 90 mil reais, 10%, certo? Então, este é o ponto-chave, um ponto-chave que foi avaliado pelo STJ. Mas a taxa de fruição, ela corresponderia, eu calculei aqui para vocês, a R$ 6.750, que seria 0,75 sobre os 900 mil reais. Em 12 meses, se ele tivesse ficado com o lote e pagando o parcelamento conforme combinado, estou falando em hipótese, porque eu não tenho, esses dados não constaram especificamente no julgado, constou só os 900 mil, tá? 12 meses, né, além da perda dos 10%, que seriam 90 mil reais, ele também teria que pagar para a construtora, para o loteador, 81 mil reais a título de taxa de fruição. O acordo não diz quanto que ele pagou. Vamos hipotetizar, vamos criar um cenário para melhor entendimento nosso, que João pagou apenas 90 mil reais do total. O que aconteceria nesse caso? João teria R$0 para buscar de volta pelos pagamentos que ele efetivamente fez. Por quê? Porque as cláusulas de resolução, né, somada à previsão, baseadas na previsão da legislação federal, elas imporiam a João uma punição que acabaria sendo superior ao valor que ele tinha pago ainda, um valor ínfimo, por meio de suas parcelas, em relação ao total do preço do negócio. Dito isso, colegas, tá, eu fiz aqui uma linha do tempo para vocês entenderem o que foi sendo julgado. A sentença de primeiro grau de São Paulo, tá, o Poder Judiciário disse o seguinte, que João tinha razão e disse que deveria ser devolvido, porque entendeu que a cláusula de 10%, que a aplicação da lei 10% sobre o valor total do negócio, que daria 90 mil reais, ela seria excessiva e limitou a 20%, então, o direito de retenção. O juiz inventou os 20%. E aí, então, na nossa hipótese aqui, ele teria, para receber de volta, 72 mil reais. E a taxa de fruição, Rafael? O juiz entendeu que não era aplicável a taxa de fruição, porque o lote não era edificado. Isso não sendo edificado, né, não teria por que ter uma taxa de fruição, já que ele não teria aproveitado, utilizado efetivamente o lote. Tá? Então, essa foi a sentença. No acórdão do Tribunal de Justiça, no recurso especial, tá, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao pedido da loteadora e aplicou o artigo 32A, né, da Lei 6.766 na sua integralidade, permitindo, inclusive, diversos descontos. Então, a cláusula penal foi sobre o contrato e ainda, né, poderia descontar aqui a taxa de fruição e mais comissão de corretagem e mais tributos. Tá? O que o TJ fez? Ele limitou apenas, né, a cláusula penal ao total do valor pago. Porque se na nossa hipótese, que nem eu disse para vocês, fôssemos somar, né, nós estaríamos aqui em uma penalização chegando facilmente a 200 mil reais. O João pagou 90, então ele ainda ficaria devendo 110, mesmo desfazendo o negócio. Então o tribunal disse, não, ó, eu aplico a lei, mas, porém, todavia, contudo, nós limitaremos o prejuízo ao 100% do valor pago. Tá? Então, limitaria o prejuízo, o direito de retenção do loteador e o prejuízo do adquirente em 90 mil reais. Foi isso que o Tribunal de Justiça decidiu. Bom, agora já está mais claro para nós o que está em jogo. O STJ, por sua vez, né, eu vou falar aqui, terminar de contar o fato e depois eu vou apresentar para vocês os argumentos. O STJ determinou, né, uma restituição de 75%. Tá? Então, foi menos do que a juíza de primeiro grau, mas foi bem mais do que o Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, se lembra que a juíza de primeiro grau disse que podia reter 20%? O TJ entendeu que poderia reter 25%, e que tudo teria que estar abrangido dentro dessa retenção de 25%, e que, além disso, né, ele afastaria a taxa de fruição porque o lote não estava edificado, restabelecendo o entendimento, então, da juíza de primeiro grau. Este é o fato.
escutando o fato, a gente entende a situação, o motivo pelo qual foi tomada essa decisão, né? Nos cria um pouco de assombro, né, que empreendedores diferentes, entre aspas, né, agentes do Estado, os bancos, têm uma resposta, e empreendedores comuns, né, como corporadores, loteadores e tal, têm uma outra resposta do Poder Judiciário. Não estou dizendo que eu entendo diferente dessa decisão, ou que eu não lutaria por uma decisão como essa. Só estou dizendo que causa um certo espanto, né, que o artigo 53 foi aplicado para um tipo, né, de caso e para outro tipo de caso não. Mas agora, para entender melhor, né, os fundamentos jurídicos, eu separei para vocês o que foi dito nesse julgamento, para a gente poder juntos avaliar, tomar nossa opinião, né, fazer esse entendimento a respeito do que levou o STJ, né, a essa ruptura com a previsão legal. 3 rupturas: pagamento imediato, sem parcelamento pelo loteador, afastamento da taxa de fruição e limitação a 25%. Eu dividi aqui, então, em 4 tópicos para apresentar para vocês, ok? Primeiro tópico: prevalência do CDC sobre a lei do distrato. Qual foi o fundamento da ministra Nancy Andrighi, que foi a relatora do caso? Ela diz assim, lá no item 16, né? Desse modo, em um conflito aparente entre normas incrementadas pela lei do distrato e o CDC, prevalecerá este último, pois é mais especial em relação à referida lei, tendo em vista que ela regulamenta todos os contratos, em geral, de compra e venda no âmbito de incorporação imobiliária ou parcelamento do solo urbano, enquanto o CDC se aplicará apenas a esses contratos quando preenchido um requisito adicional, a caracterização de uma relação de consumo. Então, pessoal, nunca foi tão importante, num caso em que a gente esteja defendendo o adquirente que quer sair do negócio, você comprovar e demonstrar que ele é um consumidor, né? Nunca foi tão importante. Veja que a decisão fez a ressalva que ela está protegendo desta aplicação, né, os casos em que for relação de consumo. Estou ficando chato, né? Lá na lei da alienação fiduciária foi considerada a lei mais especial, aqui o CDC. Neste ponto houve divergência, tá? O ministro Cueva, se eu não me engano, entendeu que não havia essa especialidade e mantinha a decisão do STJ. Olha que importante, uma divergência aqui, né, que teve nesse acordo. Pois bem, o que ela aplicou? Ela aplicou o artigo 53 do CDC, que diz assim, ó, que nos contratos de compra e venda de imóveis ou imóveis, em prestações, mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor, que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. Então, o artigo 53 diz que se for uma venda parcelada de imóvel ou imóvel, qualquer cláusula que preveja uma punição, né, que produza uma perda total do valor, ela seria considerada, então, inválida, ela seria invalidada, nula de pleno direito. Bacana. Segunda disposição, agora nós vamos aprofundar o tema. Limitação da retenção a 25% dos valores pagos pelo consumidor. Temos 2 elementos que foram legislados aqui, normatizados pelo STJ. Primeiro, o STJ trouxe os 25%. Tá? Certamente, a ministra pegou por analogia, lembra que eu li no início da aula, por isso que eu li a comparação das 2 leis, né? Ela pegou por analogia o que está na lei do distrato da incorporação e aplicou para o loteamento. Ela disse, então, não vale a base de cálculo ser o contrato, a base de cálculo tem que ser o que foi pago. E o percentual, né, de retenção sobe para 25%, daí não é os 10% sobre o contrato. Como é que ela explicou isso? Ela disse assim, como resultado da interpretação dos artigos 54 e 53 do CDC, 53 eu acabei de ler, e do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, esta corte extraiu a conclusão de que é abusiva a perda substancial dos valores pagos na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de imóvel por culpa do consumidor, não podendo a retenção ultrapassar o percentual de 25% dos valores pagos pelo consumidor. Tá? Nessa linha de raciocínio, como resultado da interpretação, né, desculpa, eu estava lendo de novo. Tá? Isto. E aí ela diz assim, sendo adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato,
né, uma indenização, então, neste percentual. Mais adiante, ela diz assim, esse dispositivo legal, aí é uma crítica à previsão legal do 32A do loteamento, a lei do distrato do loteamento. Ela diz que esse dispositivo legal parece carecer de melhor técnica legislativa, tendo em vista que o próprio caput menciona que os descontos serão feitos dos valores pagos. Mas o limite previsto no inciso faz referência a percentual sobre o valor atualizado do contrato. E ela continua, é verdade que nem sempre a cláusula penal, no percentual de 10% do valor atualizado do contrato, na forma do 32A, inciso 2, será maior que 25% do valor pago. Matematicamente, isso pode variar. Mas quando for superior aos 25%, deverá ser reduzida para respeitar o limite necessário a ser observado nas relações consumeristas que deve prevalecer. Então, você pode aplicar os 10%, desde que ele não tome do consumidor mais do que 25%. Gente, olha só a importância da gente ler o acórdão, né? Por quê? Porque se a gente não lesse o acórdão, nós íamos simplesmente entender que, bom, vale os 25%. Ela está fazendo uma ressalva, ela está dizendo assim, vale os 10% desde que ele não supere os 25% do que foi pago. É diferente, é diferente. Vamos observar isso. No caso concreto, isso pode ter que ser avaliado pelo advogado no início do processo para ele pedir bem, para ele pedir certinho, para ele saber o que ele tem que pretender. Por isso que eu criei os valores, né, ilustrativos, hipotéticos aqui, que eu trouxe para vocês, que não estavam ali no acórdão do STJ, para vocês enxergarem a dinâmica do que os ministros levaram em consideração para decidirem. Tá? Então, ela diz assim, em resumo, os descontos do artigo 34A devem ser observados como regra geral. Está valendo. Ela não está dizendo o seguinte, eu não estou revogando a lei. Tá? Todavia, quando se tratar de relação de consumo, olha a ressalva, tem que provar que é relação de consumo. A soma dos descontos deve respeitar o limite máximo de retenção de 25% dos valores pagos, sob pena de redução, com exceção da taxa de fruição, analisada adiante. Tá? Sob pena de redução, né? Porque daí teria que reduzir para 25%. A regra geral. Com exceção da taxa de fruição, que ela vai decidir agora no nosso próximo tópico. Bacana? Pois bem. Deixa eu ver aqui, daí eu transcrevi, eu já tinha lido o 53, né? Vou ler aqui o 51, inciso 4, que ela invocou também, só para vocês se lembrarem dele, que são nulas de pleno direito, inciso 4. As cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade. Então, esses foram os dois dispositivos que ela invocou, 51, inciso 4, e os 53 que eu tinha lido antes, que não pode perder tudo, né? Cláusulas que façam o consumidor perder tudo. E a taxa de fruição, colegas? Concluímos, então, essa parte, né, da retenção, do que pode ser retido, como é que eles pensaram, o que eles decidiram, né? Imagina como é bom decidir, você decidir conforme você acha justo, né? Então, eles decidiram conforme eles acharam justos, aplicando a lei quando entendem que pode aplicar e não aplicando quando entendem que não pode aplicar. E aí, viemos para a taxa de fruição, que é o próximo tópico. Tá? Na argumentação da ministra, nós podemos constatar que ela entende que não há integração no limite de 25%, né? E aí ela cria alguns requisitos para a cobrança. Tá? Então, vamos lá. Ela diz assim, a taxa de fruição não integra o referido percentual, pois não guarda relação direta com a rescisão contratual, mas com os benefícios que auferiu o ocupante pela fruição do bem, devendo ser cobrado em separado, salvo quando houver cláusula penal moratória estabelecida em valor equivalente ao locativo, em observância ao tema 970. Famoso tema 970. Olhem só, então, de novo, como é perigoso a gente olhar só a notícia e não analisar o acórdão. O que ela está dizendo? A taxa de fruição vale? Então, se o consumidor, o adquirente, ficou utilizando o imóvel por muito tempo, né, ou por algum tempo, e aí decidiu devolver e cancelar o pagamento do parcelamento, ele vai ter o dinheiro de volta com as limitações que ela já explicou, que são a taxa de retenção, então vai ter de volta os 75%, mas ela diz que ele vai ter que pagar a taxa de fruição sim, ou seja, um aluguel. E olha, no nosso cálculo ele era 6 mil e tantos reais, né? Mas no caso concreto não. Se ela tivesse aplicado este entendimento geral que ela defende, no caso concreto, pessoal,
se ela tivesse aplicado esse entendimento geral no caso concreto, o consumidor, de novo, receberia nada. E aí, como é que ela solucionou isso, então? Por isso que eu digo, né? Como é bom o cara ter a caneta e poder julgar conforme ele acha justo, né? Do ponto de vista, né, salomônico, o resultado foi o seguinte. Em suma, não sendo a cláusula penal estabelecida em valor equivalente ao locatício, né, então o que vale é o que está no contrato, e o contrato pode dizer, olha, a locação desse imóvel valeria tanto, né, tem que ter uma relação. E é isso que é a taxa de fruição. Não tendo, então, né, a fruição, ela vai ser aplicada até o limite equivalente a 0,75%, diferente do 0,5% lá da incorporação, né, para o loteamento é 0,75%, sobre o valor atualizado do contrato. Aí é sobre o contrato, não sobre o que foi pago, tá? Na forma do 32A, inciso 2. Além da retenção de, no prazo de, no máximo, 25% do valor, que é a retenção que ela argumentou antes. Perdão. Ainda assim, né, ela entendendo que tem que pagar a fruição, olha como é que ela julgou aqui. Mesmo após a lei, né, do distrato, mantém-se o posicionamento, mantém-se o entendimento de que é indevida a taxa de fruição na hipótese de resolução de lote não edificado. O que ela disse? A lei do distrato não aplicou o entendimento que ela tinha, né, desde 2018, quando veio a lei. Ela não aplicou isso. Mas ela entende que continua, mesmo existindo essa lei, e essa lei não fazendo a ressalva, ela entende que prevalece o entendimento de que, não estando edificado, não se aplica a taxa de fruição. E ela explica o seguinte, porquanto a resolução não enseja qualquer enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor, e assim estão ausentes os requisitos para o surgimento dessa obrigação. Então, ela criou um requisito para o surgimento dessa obrigação, né, que se funda na vedação ao enriquecimento sem causa. Tá? Então, não vai ocorrer, né, na hipótese de lote não edificado, não vai ser aplicável a taxa de fruição. O que disse o ministro Cuevas, tá? Ricardo Cuevas? O que ele disse? Ele disse assim, ó, que para ele, esse foi o entendimento minoritário, tá, pessoal? Deve ser integralmente mantida a decisão do tribunal, inclusive na parte que autorizou a retenção dos valores a título de taxa de fruição, a despeito da jurisprudência dessa Corte Superior, que foi feita antes da edição da norma de 2018, no sentido de não ser cabível a retenção de valores correspondentes à taxa de fruição na hipótese de desfazimento do contrato de compra e venda não edificado. Haja vista a previsão agora expressamente contemplada na lei de parcelamento do solo urbano, que pressupõe a venda de terrenos não edificados. Então, o que o Cuevas está dizendo? Ele sabe que antes era assim o entendimento do STJ, e ele não quer impor esse entendimento do STJ após a lei, porque para ele a lei trouxe clareza de que agora se aplica sim a taxa de fruição. Esse entendimento foi derrotado. Tá? Teve uma outra disposição, também minoritária, divergência nesse acórdão, tá? Pelo ministro Moura Ribeiro, que disse o seguinte: para evitar esse tipo de situação, devem ser excluídos do limite global de 25%, não apenas os valores devidos pelo consumidor a título de taxa de fruição, como também aqueles devidos a título de encargos moratórios sobre as parcelas inadimplidas, de tributos, taxas condominiais e comissão de corretagem. Então, ele tinha feito uma proposta de decisão, o voto dele, né, se fosse vencedor, ele mitigaria, ele reduziria o entendimento, ele, na verdade, flexibilizaria o entendimento da ministra relatora, dizendo que ficaria fora dos 25%, ou seja, mais retenções ele permitiria, desde que dissessem respeito a condomínio, tributos, comissão de corretagem. Para ele, isto não está dentro da limitação dos 25%. Então, temos dois ministros, nesse caso, que entenderam de forma diferente. Um aplicando integralmente a lei e o outro aplicando parcialmente a lei. Né? Ele concorda com os 25%, mas ele acha que alguns outros valores deveriam correr por fora. Né? Se o entendimento dele tivesse sido vitorioso, de novo, o consumidor receberia 0. E é isso que eu entendo que pegou forte, o caso concreto que foi julgado. Se o caso concreto fosse outro, não sei qual teria sido o resultado. Por isso que é importante a gente avaliar o caso concreto. Tá? Bacana. E quarto tópico. Seguinte, turma, não esqueçam de compartilhar nossa aula, né, pessoal? Compartilha nossa aula aí com os colegas para a gente ter mais força de argumentação. Se quiserem perguntar, fiquem à vontade.
Quarto tópico da nossa reunião, e eu já vou finalizar. Restituição imediata dos valores pagos. A ministra ressuscitou aqui, então, a súmula 543 do STJ, que parecia que teria sido solapada pela lei do distrato. Por quê? Porque a lei do distrato, ela prevê prazos para os loteadores devolverem os valores. Então, ela criou prazos. Vocês viram ali quando eu li no início, né? Com patrimônio de afetação, 30 dias depois do habite. Então, lá no final, terminou a obra, saiu o habite, e aí começa a vir a questão, né, a construtora começa a receber os valores, né, dos saldos devedores finais por meio de financiamentos, e aí a construtora vai recebendo os valores. Então, por isso esses 30 dias. Daria tempo, né, depois do habite, o habite libera os processos de financiamento, e aí começa a entrar o dinheiro grosso, quem ficou de pagar com meios próprios, tanto melhor, a consultora vai recebendo, e aí naquele momento ela teria mais caixa, essa que foi a lógica, né? Para quem tem patrimônio de afetação seria assim, ou 180 dias, né, para quem não tem patrimônio de afetação, e no loteamento 12 meses. Então, olhem só, né, a ministra entendeu que não se aplica nas relações de consumo os prazos previstos em lei, nas quais deve ocorrer a imediata restituição dos valores pagos, mantendo-se a súmula 543 do STJ. Tá? Então, ela está reafirmando a súmula após a lei do distrato. Por isso, este caso aqui chamou bastante atenção, né? Tanto os tópicos anteriores como o tópico atual. Tá? Em resumo, tá? Em contrato submetido ao CDC, mesmo após celebrado, né? Mesmo celebrados após a lei do distrato, é abusiva a cláusula que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra, ou de forma parcelada, devendo ocorrer a imediata restituição, mantendo-se a súmula. O que o ministro Moura Ribeiro declarou sobre o tema? Que nos chama a atenção sempre, né, quando há uma declaração, porque nas composições futuras o jogo pode alterar um pouco. Então é bom a gente ver os cenários. Ele disse assim, não parece igualitário, com efeito, afirmar que o retorno das parcelas ao status anterior deve ocorrer de forma imediata apenas em benefício do comprador, com a devolução do bem, mas não em benefício do promitente comprador, com a restituição postergada e parcelada dos valores pagos. Assim, em especial, quando se tratar de uma relação de consumo, tal prática deve mesmo ser coibida. Tá? Artigos, então, que fundamentaram, né, a decisão. O 32A, tá, que fala, parágrafo 1º, que fala da restituição em até 12 meses, com parcelas mensais, com início após o prazo de carência, tá? Então, o prazo de carência seria de 180 dias, até um máximo de 180 dias, né? Então, está aqui. Este dispositivo foi, então, afastado. E aplicada a súmula 543, que diz que na hipótese de resolução de contrato, por culpa do adquirente, aliás, por culpa, né, devidas pelo consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente em caso de culpa exclusiva do vendedor construtor, ou parcialmente, daí com as retenções, né, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Em ambas as hipóteses, devolução imediata. Tá? E foi citado também o tema 507, né, que diz que é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra, ou de forma parcelada, na hipótese da resolução de contrato de promessa, por culpa de qualquer dos contratantes. Né? Em tais avenças deve haver a imediata restituição das parcelas pagas pelo comprador. Bacana, pessoal? O que vocês acharam disso? O que vocês acharam disso? Virou de cabeça para baixo? Não virou? Né? Qual a opinião dos colegas? 4 tópicos interessantíssimos, né? 4 tópicos que foram julgados pelo STJ neste acórdão, tá? No 2.106.548 de São Paulo. Então, retenção foi alterada drasticamente, né? Mas continua valendo os 10%, desde que não supere os 25%. Olha só, isso não está sendo divulgado. Retenção, então, integralmente. A questão da taxa de fruição, afastada quando não tem edificação, quando a pessoa não está ali vivendo, morando no lugar, né? O Cuevas fez a ressalva, para ele não importa, né? E eu até entendo um pouco o que ele diz, porque a partir do momento que tu tem a posse de um lote, né, tu recebe a posse dele, você pode imediatamente iniciar uma obra, começar a aproveitar o lote da maneira como você quiser. A pessoa não o fez, não edificou, né? E impediu que o vendedor do lote pudesse vender para outra pessoa e receber o preço.
né, nesse sentido. Mas eu também entendo o que a Nancy Andrei quis dizer, quando ela disse que a pessoa não estava ali morando, não dava para alugar, porque é só um terreno, como é que vai alugar um terreno? Né? Até dá, né, mas não é lógico dentro de um loteamento, porque é para moradia. Feito, pessoal. O que vocês acharam disso? Valeu demais. Bom, pessoal, enviem para mim suas dúvidas, né, lá no Pergunte ao Professor. Excelente semana a todos, uma ótima quarta-feira, e nos encontramos, então, na próxima semana. Valeu! Abraço, até a próxima semana.